experiência cristã e por conta de uma religiosidade de aparência, poucos somos aqueles que têm a ousadia de dizer: eu estou cansado. Especialmente quando nós nos reunimos em culto, temos a tendência de querer passar aquela impressão de que está tudo bem. Aliás, tudo bem é uma expressão muito perigosa. Tudo bem? Tudo. Eu lembro muito da história da mulher sunamita, que foi ao encontro de Elias, e Elias mandou o seu servo, mandou o seu servo chegar ao encontro dela, e aí pergunta para ela assim: tudo bem? Ela diz: tudo. Só que sabe o que tinha em casa? Um filho morto de insolação. Eu não confesso a você, eu não sei muito bem o que essa mulher quis dizer com aquele tudo bem evasivo. E muitas vezes o nosso tudo bem é evasivo também. Talvez porque não tenhamos tempo, talvez porque não queiramos, talvez, como eu disse pela manhã, não tenhamos a intimidade necessária para abrir o nosso coração e dizer que não. Quantas vezes, isso acontece muito conosco, pastores, talvez pela nossa própria função, e as pessoas se sentem então mais à vontade para isso. E você passa por aí e fala: tudo bem? A pessoa responde assim: você tem um tempo para mim? Olha, agora não, mas é porque na verdade não está tudo bem, pastor. Eu poderia muito bem dizer que está tudo bem para a gente continuar aqui a nossa caminhada, você continuar correndo para a direita e eu para a esquerda, mas não está tudo bem. Homens valentes também se cansam. Reis também se esgotam, pastores também se desgastam. Todos nós em algum momento tivemos a tendência a desistir. Não fosse assim, não teríamos tantas advertências bíblicas acerca do cansaço. Ser forte e corajoso. Como diz o escritor aos Hebreus, nós não somos como os que desistem. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Mas quantas vezes temos de ter a coragem para dizer que não estamos conseguindo ir adiante? Esta expressão do nosso cotidiano, tudo bem, ela é muitas vezes uma cilada. Porque nós dizemos que está tudo bem. Muitas vezes no contexto religioso nós dizemos que está tudo bem, nós vestimos uma fantasia de que tudo está bem, mas quando nós temos a oportunidade franca de vasculhar um pouco mais a fundo a vida de uma pessoa, nós vamos perceber que não existe mais casamento, não existe mais respeito de pais e filhos, não há mais dinheiro na conta corrente, não há mais remédio na prateleira, não há mais saúde para permanecer de pé, não há mais esperança para a vida. Muitos vivem um quadro sério de depressão, mas não admitem, porque houve um discurso falsificado de evangelho dizendo que crente não fica doente, crente não tem depressão, e depressão é do diabo. Então nós colocamos uma capa falsificada de super crentes e não admitimos as nossas fraquezas, não tratamos os nossos problemas, não cuidamos dos nossos males, não admitimos, como esse texto vai nos mostrar, que Davi um dia admitiu: estou cansado. O que fazer? Que saídas nós temos, ou que saída temos, quando o cansaço tornou-se a experiência do presente? Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, versos 15 a 22. Se você for uma daquelas minhas ovelhas aplicadas e esteve nesta quarta-feira, você talvez até tenha a data aí anotada na sua Bíblia. Nesse dia o pastor leu esse texto, mas eu preciso voltar a ele hoje, até porque naquela quarta-feira eu não o expus tão longamente, eu só fiz uma citação, e hoje eu quero expor este texto.
e compartilhar e tirar dele princípios práticos. Saída para o tempo do cansaço e do esgotamento espiritual. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versos 15 a 22. Vamos ler na NVI. Preciso da equipe então de multimídia para me ajudar. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Queridos, tem gente que está no mundo só para semear contenda e problema. Rafa era um desses camaradas. Rafa desceu para o mundo 4 descendentes. Não eram coisas fáceis, eram homens grandes, tidos na nova tradução da linguagem de hoje como gigantes. Um deles é chamado de Golias, mas não era o Golias que Davi derrotou, esse é um outro Golias, ou seja, tem mais um camarada que aparece com esse nome terrível. E se você percebeu bem, no meio de tantos nomes esquisitos, o que esse texto vai nos mostrar na sua essência é que uma batalha após a outra. O primeiro princípio que nós precisamos admitir é que as batalhas não terminam nunca. Eu gosto de pensar que os nossos inimigos não desistem. Os nossos problemas são recorrentes. Nós solucionamos uma situação, nós rimos hoje e poderemos chorar amanhã. Nós vencemos uma batalha hoje, mas a guerra como um todo não terminou, porque este é o drama da humanidade, este é o drama do ser humano. Enquanto temos fôlego, temos alegrias e temos tristezas, temos conquistas e temos derrotas, temos ganhos e temos perdas, temos sorrisos e temos lágrimas. Esse texto vai ilustrar, vai tipificar a realidade da nossa situação humana e mostra de maneira ilustrada, mas real, que os nossos inimigos não desistirão. Seja ele o inimigo da nossa alma, Satanás, ou sejam as próprias circunstâncias que nos cercam, tão inerentes à nossa condição humana. Privações, enfermidades, riscos. Muitas vezes o drama da humanidade é nos depararmos com situações inexplicáveis. Como, por exemplo, me solidarizo aqui publicamente com a família que hoje chora a perda do seu pai, aos 46 anos de idade, cinegrafista da TV Bandeirantes, morto violentamente num confronto policial trabalhando. Claro, estava pondo em risco a sua própria vida, mas nada justifica. E como explicar uma bala que, segundo os especialistas, resvala numa árvore e acerta o seu tórax, protegido por um colete à prova de balas? Deixa 3 filhos e 2 netas, e uma viúva, jovem ainda. São situações inexplicáveis, que todos nós enfrentamos e nos confrontamos todos os dias, encaramos todos os dias. Não sabemos ao certo qual é o tipo de luta e batalha que se levantará amanhã contra nós.
É assim que o texto procura descrever a realidade e exemplificar a dramaticidade da nossa existência, em que uma batalha após a outra. Releia o texto e perceba que, quase que um versículo após o outro, uma nova batalha acontece, um novo embate, um novo desafio, novos riscos, e todos tinham uma única finalidade: não vamos descansar enquanto não matarmos Davi. Talvez entre os inimigos não temos esse registro, mas talvez a recompensa pela cabeça de Davi fosse muito grande. Ele era um homem muito invejado, muito odiado, porque ele era um homem vencedor. E dentro de toda a dramaticidade da nossa existência, da realidade humana, é que os vencedores realmente causam inveja. Os vencedores realmente incomodam os fracos. Realmente aqueles que se destacam por suas proezas, por seus feitos, de fato vão despertar nos outros o ciúme, a contenda e, em casos extremos como este de Davi, o desejo pela sua morte. O texto vai mostrar que de tanto lutar, Davi se cansou. Na nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que Davi ficou muito cansado. Amados, o cansaço faz parte da nossa realidade humana. E enquanto não admitirmos que o cansaço é uma condição à qual todos nós estamos sujeitos, nós não poderemos encontrar saída para o esgotamento espiritual. Porque o esgotamento espiritual é o efeito, é o resultado de becos sem saída, de forças que desapareceram, de recursos que se esgotaram, de inteligência que não reage, de poder que não se manifesta, de alegria que não vem mais pela manhã, do medo que nos toma conta e que nos paralisa. Davi ficou cansado, e isso foi um sinal de grande perigo para todo o povo. E agora entra então alguns princípios muito práticos que nós vamos encontrar aqui nesse texto. O primeiro deles é que nós precisamos de ajuda para prosseguir. O versículo 7 começa com, mais uma vez, aquela expressão tão preciosa na nossa experiência diária. Mas, volta lá por favor o versículo 17, quando o texto diz que logo após o cansaço de Davi, surge então Abisai. A conjunção adversativa vai mostrar aqui a possibilidade de uma mudança de percurso. A conjunção adversativa vai revelar aqui o renascer da esperança. Vai trazer ao coração de Davi a grata satisfação, a alegria incomparável de saber que, mesmo cansado, ele não estava sozinho. Porque, meus irmãos, se há uma experiência, se há uma situação que para mim é a mais degradada de toda a existência, é alguém sentir-se só. Eu creio, e creio sim que por isso, foi exatamente por esta certeza de que Jesus Cristo, despedindo-se dos seus discípulos, disse: eu estarei com vocês todos os dias. É por isso que o salmista canta a sua convicção de que, ainda que uma mãe venha se esquecer de seus filhos, o Senhor não se esquecerá. O Senhor não nos abandonará. Porque muito pior do que estar cansado, muito pior do que estar esgotado, é sentir-se sozinho. E existem muitas pessoas que andam pelas ruas da cidade, que trilham os caminhos da sua humanidade, em meio a uma multidão. Podem estar no centro fervilhante de uma cidade como a do Rio de Janeiro,
às 10:30 da manhã, olhar para os lados e ver as pessoas passando de um lado para o outro e dizendo assim: o mundo para mim acabou. Não são poucos que passaram por este momento, em que mesmo tendo tudo, sentiam não ter nada. Mesmo tendo todos, sentiam-se absolutamente sozinhos. Mesmo na mais clara luz do dia, sentiam-se na alma a escuridão das trevas, da solidão. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, a saída para o cansaço é ter a certeza de que não estaremos sozinhos. A segunda verdade que eu quero destacar aqui é o outro lado da história, o outro lado da moeda. É a responsabilidade que cada um de nós tem de, completando a mensagem da manhã, no exercício do amor e da prática do serviço cristão, saber que nós poderemos ser a ação de Deus em prol e benefício de outra pessoa. Abisai foi o instrumento de Deus para trazer a Davi o socorro, o alívio, o descanso que ele precisava para continuar o seu reinado, para continuar o seu trabalho, para levar adiante a sua grande tarefa de liderar o povo, de ir adiante, de ser o rei de Israel, de comandar as batalhas. Era necessário que alguém se levantasse ao seu lado e dissesse: você não está sozinho. Amados, quantos à nossa volta precisam muitas vezes apenas de uma expressão de presença? Eu gosto sempre de orar e interceder pelas pessoas, e sempre digo ao Senhor: Pai, se alguém aqui se sente só, que esta pessoa sinta a Tua presença. Mas é importante que, além de pedir assim, que eu e você nos coloquemos à disposição para sermos o socorro, o auxílio, a ajuda para aqueles que se sentem sós e cansados. Este é o ministério cristão. Nisto encerra o valor da nossa existência. É saber que nós podemos ser a resposta de Deus para a necessidade do outro. Saber que as nossas ações, que nossas iniciativas, os nossos gestos, podem ser para muitos a resposta certa que Deus precisa. Quantas histórias de provisão, quantas histórias de milagres, quantas histórias de livramento de Deus para as pessoas por meio de outros semelhantes. Larry Crabb diz em seu livro O Lugar Mais Seguro da Terra que pelo fato de que pessoas é que ferem pessoas, Deus deu às próprias pessoas o ministério da restauração e da reconciliação. Significa dizer que se pessoas ferem pessoas, pessoas têm a capacidade e a habilidade dada por Deus de também curar pessoas, curar feridas emocionais, curar traumas, curar lembranças, lembrar feridas profundas da alma causadas até por outras pessoas. E por meio de nós, renascer a esperança no coração do cansado e do aflito, de que ele nunca estará sozinho. A palavra de Deus vai dizer, nesse texto, que em meio a tantas batalhas, Davi cansou-se, como você e eu nos cansamos, mas nunca esteve sozinho, como você e eu nunca estamos sozinhos. E o final dessa história não poderia ser mais bonito, ou mais bonito do que o que está descrito no Salmo, no texto do capítulo 22. Após todas essas batalhas vencidas, sendo que Davi não participou diretamente dessas derrotas,
dessas vitórias, na verdade, ele vai no capítulo 22 deste livro cantar ao Senhor a sua fé, cantar ao Senhor a sua esperança, quando ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Deus é o meu Salvador, Ele me protege e me livra da violência. O texto do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel é, na verdade, um dos salmos, em que Davi, em meio ao seu cansaço, experimenta o cuidado, a provisão de Deus, e pode então testemunhar de que, mesmo quando esteve cansado, a ponto de colocar em risco a sua vida, a ponto de desistir das suas responsabilidades, a ponto de colocar em xeque a sobrevivência do seu povo, Davi vai dizer que o Senhor nunca o desamparou. Meus amados, muitos estamos cansados, muitos estamos preocupados, muitos estamos aflitos, cansados de lutar, cansados de procurar, cansados de buscar respostas. Mas é justamente nesta hora, quando sentimos-nos cansados, que podemos experimentar o renovo e a batalha ser vencida pelo Senhor. O que o povo aprendeu nessa experiência é que as vitórias não eram fruto das habilidades bélicas, das estratégias militares, muito menos da capacidade lógica de Davi. Além de todas as lições aprendidas pelo povo, é que a vitória não era de Davi. A vitória nessas batalhas sempre foi do Senhor. Davi não foi ao campo, seus soldados foram ao campo. Davi não pegou em armas depois do seu cansaço, seus soldados pegaram em armas, para que fossem lembrados de que a vitória não é fruto das nossas competências, mas a vitória é fruto da mão do Senhor sobre nós. Querido, se você for como eu e sente-se cansado por diversas razões, em nome de Jesus, que esta experiência de Davi restaure em seu coração as forças e a esperança para prosseguir, para que possamos dizer como o próprio rei Davi: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo. Os nossos inimigos nunca desistirão de nos atacar. Batalhas são sucessivas. Temos vitórias, temos conquistas, mas amanhã teremos novas batalhas, novas lutas, novos adversários. Quando tudo isto nos cansar, lembremos-nos primeiro, nunca estaremos sozinhos. Lembremos-nos, podemos ser a bênção de Deus na vida daquele que está cansado, e devemos ser. Em que posso ajudar você? Como posso ser a bênção de Deus para a sua vida? Em meio ao cansaço, nós somos lembrados de que as vitórias não são resultado das nossas competências, mas são fruto das ações de Deus em nós. O povo aprendeu várias vezes, e por próprio Davi, esta batalha é do Senhor. Foi assim que ele derrotou o primeiro Golias. Foi assim que outros reis derrotaram outros inimigos. Foi assim que o povo aprendeu que, mesmo Davi cansado e longe do campo de batalha, a vitória não era no nome dele, era no nome do Senhor. E quando estivermos cansados, lembremos-nos que a nossa única saída é encontrar em Deus a força, a rocha, o escudo, pois Ele é a nossa segurança. Por que você está tão cansado hoje? Cansado de chorar?
cansado de lutar, cansado de andar, cansado de sofrer. Nesta noite, eu desafio você, como sou desafiado por esse texto, a lembrar: você não está sozinho. As conquistas e as vitórias são fruto da ação de Deus na sua vida. E quando estivermos cansados, corramos na direção do Senhor. Quero orar por você agora. Nós invertemos hoje a ordem e nós vamos fazer um momento de oração justamente depois desta reflexão. Porque era importante que primeiro você entendesse a lógica, a maneira como Deus, pela sua palavra, age em nós. Davi ficou muito cansado de lutar. Se esta é a sua experiência nesta noite, quero desafiar você a confiar que você não está sozinho. Quero também desafiar você a ser bênção na vida de alguém, como Abissai foi na vida de Davi. Lute por alguém. Vá ao campo de batalha em favor de alguém, defenda alguém, socorra alguém. Cansados como estamos, é necessário lembrar-nos que quando estivermos no campo de batalha, a vitória não será fruto das nossas habilidades, pois muitas vezes nem será preciso que nós estejamos no campo de batalha. O Senhor pelejará por nós. Ele vai adiante de nós. Ele foi. Davi permaneceu no palácio, recobrando suas forças, resguardando-se em sua integridade física. Os seus soldados diziam: não, você não pode morrer, nós precisamos de você vivo, nós vamos lutar em seu lugar. Não, nem vocês vão lutar em meu lugar, o Senhor vai lutar por nós. E quando estivermos no campo de batalha, recorramos ao Senhor, pois Ele será sempre a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso escudo em quem nos escondemos. Quero convidar você nesta hora a louvar ao Senhor porque você nunca está sozinho, a louvar ao Senhor porque Ele vai ao campo de batalha e luta por você. Louvar ao Senhor porque mesmo quando sentimos-nos cansados, Ele será sempre a nossa rocha, em quem estaremos firmes. Ele será a nossa fortaleza, em quem estaremos guardados. Ele será o nosso escudo que nos protegerá. E os inimigos não vencerão. Por mais cansados que estejamos, a vitória é do Senhor. Vamos ficar de pé. E se enquanto nós cantarmos você deseja apresentar ao Senhor o seu cansaço, eu quero desafiar você a colocar este cansaço diante do Senhor, entregar no altar, tirar o fardo dos seus ombros e deixar diante do Senhor dizendo: Pai, este cansaço agora está em tuas mãos, pois não estou sozinho, pois o Senhor vai à batalha em meu lugar, pois o Senhor é o meu escudo em quem me protejo. O cansaço vai passar e nós viveremos a plena vitória que o Senhor tem para nos dar. Enquanto cantamos, se você deseja vir à frente, eu quero orar por você, colocando diante do Senhor o meu cansaço, o seu cansaço, e buscando no Senhor a renovação das nossas forças. Lembrando, não estamos sozinhos. Lembrando, o Senhor luta por nós. Lembrando, Ele é o nosso escudo para sempre.